Fechamento de mercado do dia 12/7, onde a gente vai ver aqui as principais movimentações que o índice fez no dia de hoje, onde gerou algumas oportunidades, onde gerou sinais falsos, e a gente vai ver também que retração de 61 funcionou no dia de hoje. No gráfico diário de índice, a gente está vendo o índice trabalhando dentro dessa situação aqui, ó. Não consegue sair desse range aqui, ó. Ele está preso aí dentro. Que fica aqui para nós de observação é que ele está com muita dificuldade para romper esse fundo aqui, certo? Essa região de fundo aqui, ó. E temos aqui também 50% dessa perna de alta aqui, ó. Onde a gente tem toda essa amplitude aqui e ele está retraindo agora em 50%. Tá difícil dele passar essa região aí. E entre ele dar a sequência ao zigue-zague descendente dele e vir buscar 61.8, que poderia ser uma movimentação plausível, ele está com dificuldade de romper essa região de 50% aqui, ó. Ele finge que vai, aí ele refuga. Aí parece que vai, aí ele refuga. Aí parece que vai, aí ele refuga. Aí parece que vai. Vamos ver se agora ele refuga de novo, porque ele está trabalhando dentro de range, né? Dentro de lateralidade. Essa segurada aqui foi a média de 21 que estava passando aqui nessa região de preço. A gente sabia que a região de 103 que a gente tinha falado no fechamento, que era uma região que poderia ser defendida pelo fato de ter uma média de 21 passando ali, que poderia segurar o preço, que foi como aconteceu. A média segurou? Não, tinha uma média passando aí, e uma média ela é um empecilho para o preço passar, porque a média funciona como suporte e resistência dinâmico. Temos outro exemplo? Temos no dia de hoje o gráfico de 5 minutos de índice segurando aqui nessa média. Que média é essa? Média de 200, aritmética. O índice faz uma movimentação de alta e segura na média. Então, se você tiver um operacional que dê entrada aqui nesses patamares, saiba que ali pode ser uma região onde pode ter parada de preço. Teve outro exemplo? A gente tem aqui outro exemplo que foi de sexta-feira. Aqui, por exemplo, não segurou. Ele vazou que nem papel. Voltou a retestar. Voltou a retestar como? Resistência dinâmica. Aqui, a partir desse ponto, foi uma parada de preço e ele inicia um processo de baixa. Então, a gente tá vendo a situação no diário, como é que estava. No dia de hoje, o índice dá a entender que ele ia fazer uma correção, fazer um fechamento de gap, que aqui é a linha d'água. Dá esse candle aqui na abertura do à vista, perde fundo, pensamos eu e Carlinho, movimentação de baixa por enquanto, faz reteste na mínima do dia, deixa esse candle aqui, toma vendido, stop na máxima. Se você não faz parcial, ele vem, testa a abertura dessa barra aqui, entra a demanda compradora e a partir deste ponto aqui, é a parada onde ele marca a mínima do dia. Foi o que a gente jamais imaginou. A gente não estava vendo essa situação, porque estava tudo contra, né? A gente tinha várias retrações passando por ali. E aí o índice engatou uma movimentação de alta aqui. E aqui ele foi filha da mãe. Aqui, porque ele dá uma pinça, né? Twin Towers, como se chama. Pelos 5 minutos. Se a gente colocar as médias aqui, a gente vai ver que a média de 72 aqui estava funcionando como resistência dinâmica, tá vendo? Esse pavio aqui estava mostrando rejeição nessa região de preço aqui. Era a máxima do dia. Região de máxima do dia, região da abertura dessa barra preta. Tínhamos aqui uma linha d'água passando aqui também. Então tínhamos todos os empecilhos que davam a crer que o índice poderia segurar aqui nessa faixa de preço e iniciar um processo de baixa. Aí a gente poderia até traçar Fibonacci de mínima a máxima e ver se ele ia retrair em alguma região. Só que, na verdade, ele aciona todo mundo vendido aqui, estopa todo mundo e aqui você está totalmente errado, porque aí dá essa barra de compra aqui mostrando que realmente a demanda da compra hoje rejeitou toda essa perna de baixa aqui, rejeitou esse movimento que poderia ser de baixa e foi para alta, compra
compra girou mercado. Quando foi testar a média de 200 ali, segurou ali, mas não tínhamos... Ah, só título de curiosidade aqui, ó. Só apagou uma vez. Não chegou a apagar duas vezes a estrutura projetada do... Meu Deus, Carlinhos, como é que chama? É do canal de baixa, mas é da... Oh, me fugiu da memória aqui. O quê? Estrutura de preço. Feito isso, ele segura aqui em 200, na média de 200. Mas o que a gente tinha aqui também? Tinha uma retração de 61,80. Porque se a gente pegar aqui da máxima de ontem e a mínima de hoje, traçar um Fibonacci, 61,8 tá passando bem nessa região aqui, ó. E é onde ele engata uma ré, refuga, faz uma movimentação de baixa, arma aqui o que pode se chamar de um pivô. Só que aí depois ele arma outro pivô contrário e encerra o pregão acima e eu com um movimento de alta no dia de hoje, tá? Fato interessante que eu não vi da onde ele parou quando ele fez esse movimento de baixa aqui. Eu vou traçar um Fibonacci aqui só para título de curiosidade para a gente ver onde ele segurou. Ele segurou em 38. Ele segurou em 38,2 dessa amplitude de alta aqui, ó. Não, 38 não, em 50%. Em 50%. Certo? Para amanhã, o que a gente pode observar? Primeiro, que essa região aqui é uma região importante porque é 61,80 dessa amplitude toda de baixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar marcado assim. Opa! Vou deixar... essa é uma região de memória de preço que não... detalhe. Essa venda aqui era nessa região de memória de preço aqui, que eu ainda tinha falado com o Carlinho, ó, onde a gente tinha fundo, linha d'água, máxima do dia, abertura de uma barra do 5, média de 72 passando aqui, Twin Towers. Então, não segura nessa região. Para amanhã, o que a gente pode ver? A gente pode ver essa região aqui como sendo uma região importante, que é uma região de 61,80, né? Essa aqui eu vou dar um tchau, isso aqui eu vou dar tchau, isso aqui eu vou dar tchau. Vou trazer para o gráfico de 120 minutos para ver se tem alguma barra ampla. Tem essa barra aqui que inclusive eu vou marcar nos 120 minutos. No 60 é a mesma barra, então está na mesma região. E no 45 não tem nenhuma barra que vale a pena ser marcada. Então, por os 5 minutos, trazendo para o universo dos 5, é isso que a gente observa para amanhã no dia de hoje. Lembrando que no 2 minutos, deixa eu só ver como é que tá aqui. Vixe, a bateria do notebook está acabando. Então para amanhã é isso aí. Vou fazer o dólar rapidinho aqui. Dólar no gráfico diário. De novo, a gente tem a média de 200 passando aqui na tua cara. Tem a abertura dessa barra aqui, que é uma barra ampla do mensal. Que inclusive eu vou colocar aqui para a gente ver, ó. É a abertura dessa barra ampla do mensal. Deu essa barra ampla aqui no mensal, engolfando essa barra anterior. Aqui, o que é essa projeção aqui? Essa projeção nada mais é que essa devolução em V que o dólar fez aqui, ó. Dessa devolução em V aqui, eu projetei essa amplitude a partir do momento que rompeu para cima, R$ 5,94. Fato interessante é que quando ele encontra a média de 200 e a abertura da barra ampla do mensal, entra a demanda vendedora, protege a região, troca a polaridade com essa máxima aqui e agora aparentemente ele está iniciando um processo de alta. Tomaria comprando aqui dólar? Não, por quê? Tem uma média de 200 passando aqui. Então a gente está observando que claramente no gráfico diário o dólar está fazendo movimentação de alta, movimento de alta. Está muito mais fácil de ler o dólar do que ler o índice. A gente tinha a abertura de uma barra ampla aqui
no dólar, que hoje foi trocado polaridade nela. Nesse momento ele começa a entrar dentro de um processo de lateralidade, né? Dentro desse range aqui. Vem, testa de novo e aí ele rompe. Sempre quando você vê uma barra ampla rompendo uma região, um topo, um fundo, é sinal que o mercado está falando para você assim, ó, tô subindo que nem o índice foi hoje. Só que ao contrário do índice e do dólar, que são movimentos correlação negativa, quando um faz um movimento de alta, o outro faz um movimento de baixa, quando um faz de baixa, o outro faz de alta, a gente pode observar que hoje índice e dólar fizeram a mesma movimentação ao longo do pregão, movimentação de alta. Uma entrada interessante para quem gosta de usar a VWAP foi aqui, ó. A VWAP aqui também funciona como suporte e resistência dinâmica ao longo do pregão, tá? E se você for adepto de outras médias móveis, a gente pode ver que a média de 51 aqui também funcionando como suporte dinâmico e também tínhamos região de fundo anterior, tá? Então o dólar é mais técnico, né? O Carlinho viu essa troca de polaridade aqui, tá vendo? Ele rompe, testa e vai. Ao contrário do índice, que ele não é tão técnico assim quanto o dólar, tá? Pro dia de amanhã, vou pôr no gráfico limpo, vou tirar o zoom, vou colocar no 120. No 120 não tem nenhuma barra que possa falar assim, nossa, que barra ampla no 120. Eu vou trazer para o gráfico do 60. No 60 também não vejo nenhuma barra. No 45, já tem essa barra aqui que eu vou deixar marcado para o dia de amanhã. Aqui assim. A abertura dessa barra ampla aqui do 120 eu ainda não vou desmarcar, porque ela foi testada hoje como suporte. Pode ver, ó, que rompe, testa como suporte, testa como suporte, testa como suporte e sai. Então eu vou deixar marcada essa região, vou trazer por 5 minutos. Vou tirar o zoom. É basicamente isso. Eu vou só atualizar essa região aqui. Pronto. Ficou um pouco poluído, mas aqui tem um centro de um triângulo simétrico que a gente já explicou no canal por que a gente deixa marcado. E temos aqui também essa estrutura de alta aqui no 5, ó. Então vamos ficar de olho amanhã no dólar, se ele continua permanecendo dentro dessa estrutura. Se ele perde a estrutura, perdendo a estrutura, você pode projetar sua amplitude para o lado rompido. E se ele continuar subindo, provavelmente ele vai testar agora aqui como suporte dinâmico e continuar a movimentação de alta. Certo? Certo. Então é isso aí. É isso. Curte, se inscreve, compartilha. Aqui na descrição fica o link do nosso perfil no Instagram. No Instagram a gente está com um pouco de dificuldade para postar vídeo esses últimos dias, aí a gente está acabando postando só no YouTube, tá bom? E no nosso canal do Telegram também fica aqui na descrição. Caso queira tirar dúvida ou conversar alguma coisa sobre o mercado, só conversar com a gente, beleza? Fechou. Fechou, falou. Um abraço.